Vamos falar agora de um assunto muito sério, tá bom? Ó, em janeiro, nós recebemos a nefrologista, a doutora Lília Rosinha, que falou sobre as doenças renais. Gente, se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube da TV Aparecida e lá você encontra, tá? Nesse dia, ó, chegaram muitas perguntas e por isso, hoje ela retorna para tirar todas as nossas dúvidas. E se você quiser, mande outras dúvidas também, que a gente está preparado, né, não, doutora? Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite novamente. É sempre um prazer enorme vir aqui. Te receber aqui, viu? Muito obrigado. A nossa pianista, doutora, toca piano. Poxa, viu? Eu estou desejando um pouquinho. Piano muito bem, doutora. Isso Já aí. fui. Sim. Todo mundo que toca bem fala assim, mais ou menos. Toca bem, toca muito bem, doutora. Bem-vinda novamente. Obrigado. Doutora, vamos dar um refresco pro pessoal de casa? Conta pra gente, assim, quais são as principais doenças renais assim, que a gente pode ter. Então, as principais, a que todo mundo mais fala é de pedra nos rins, mas a nossa maior preocupação é a doença renal crônica, que é o que leva à perda da função dos rins, que é o que vai ser a causa depois de precisar de hemodiálise ou de transplante. Essa é a principal doença. A gente tem as infecções urinárias, que pode ser alta, baixa. A gente tem as nefrites, que é uma coisa bem genérica, a gente que vem as glomerulonefrites, as nefrites, e aí tem uma gama de doenças aí em volta. A hipertensão é uma doença também que está muito relacionada com os rins. Olha só, interessante. É. Começar já de pergunta, Miriam? Nós temos Vamos lá? várias perguntas. Então, bora lá então, vamos iniciar então com as perguntas. Manda lá a primeira. Manda lá, Carolzinha. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Consegue? Que a isso, é Thaís jovem. Maria de Sorocaba, ela pergunta qual o perigo dos anti-inflamatórios para os rins? Boa pergunta. Obrigada pela Boa pergunta, pergunta. Thaís. Essa Obrigado, pergunta Thaís. sempre tem, porque a gente fala bastante, né, gente? E nefrologista realmente tem medo de anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório, assim, pensar em dois jeitos que ele causa problema nos rins. Um é uma alteração hemodinâmica que ele vai levar em um rim que já está comprometido. Um paciente que já tem uma doença renal ou um hipertenso que fica ali usando medicamento, que mexe na hemodinâmica do rim. Um idoso que já tem um rim que funciona menos pela idade. Então, o anti-inflamatório, ele altera a hemodinâmica e atrapalha e pode piorar o rim. Mas também existe uma doença que é a nefrite intersticial aguda, que pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer idade, que faz uso sempre do anti-inflamatório e às vezes até por uso não sempre. Sem recomendação médica, né? Vai, faz, já está acostumado e toma. Sabe o que é o pior? Pior que às vezes é com recomendação médica, que passa para tomar 30 dias de anti-inflamatório. coisa, Eu estou com um caso no consultório agora recente, que é assim, uma jovem. E aí ele causa como se fosse uma reação inflamatória, uma alergia no rim. E aí o rim, os anticorpos entendem que aquilo é um corpo estranho e começa a atacar o próprio rim. E aí leva à perda da função aguda, às vezes precisa de diálise e é uma coisa bem grave. Então, anti-inflamatório é com muito cuidado. Por isso que hoje é importante a gente tentar entender o corpo como um todo, né, doutora? Exato. Porque assim, vou tratar tal coisa, puxa, mas aí você vai afetar uma coisa que vai afetar outra. Isso é importante, a coisa como um todo. A medicina foi muito sedimentada, né? Eu voltei muito para o paciente integral, né? Esse termo médico integralista, assim, mas não é o médico generalista que trata de tudo. E a gente tem que saber, o efeito de uma coisa leva a outra. O rim pega muita complicação de várias doenças. Então, principais causas de problema no rim é hipertensão, diabetes, as doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, doenças inflamatórias. Então, a gente tem que saber muito de tudo. E até o medicamento que a gente usa, esse medicamento vai alterar isso aqui, tem que ter um bom conhecimento clínico. Mais uma pergunta para a doutora, bora ver aqui, ó. Manda lá. Da Amália dos Santos, de São Paulo. Tenho muita dor do lado direito, já fiz exame, deu pedra nos rins. Sinto dor até para respirar e tenho pressão alta. O que devo fazer além de beber muita água? Obrigado, Amália, pela pergunta. Viu? Amália, vamos tirar um pouco desse mito que às vezes faz ultrassom, acha pedra, acha que é o motivo da dor. Pedra parada no rim não dói. O que dói é pedra que sai do rim e no caminho até a bexiga ela entope, porque o ureter, que é por onde sai o xixi, ele é fino e tortuoso. E aí entope e o xixi começa a não sair, começa a acumular e dá uma dilatação antes da onde a pedra estava. Isso dá dor. É uma dor aguda, de forte intensidade, não tem posição que melhora e só vai melhorar no pronto-socorro. Então isso daí provavelmente não é dessas pedras que você tem. Tem que avaliar. É muito comum dor lombar, por causa da localização, porque o rim ele fica nas costas, né? Então, a dor de crise, de cólica renal, é nas costas, é na lombar. E muitos pacientes chegam para mim no consultório e é dor muscular, é postura, o jeito que dorme, sabe?
Em relação à pressão alta, sempre tratar e acompanhar. E lembrar, pressão alta não dá sintoma. O pessoal fica, mas eu não tenho dor na nuca, não sinto nada, minha pressão tá boa. Você tá medindo? Silenciosa, né, doutora? Ela é silenciosa, Dá medo, né? e ela dá várias complicações. Sim. E uma das principais é rim, insuficiência renal e precisar de hemodiálise. No Brasil, a principal causa de precisar de hemodiálise e de transplante ainda é a hipertensão. Olha só, gente. Olha. Cuidado, interessante. Cuidado, né? então. Pois é. Com certeza. Fala só pra gente falar de pedras nos rins. Tomar bastante água evita a pedra nos rins? Evita, doutora? ajuda, porque a formação de pedra é assim, quando faz o xixi, o rim filtra todo o sangue, vamos pensar que ele vai eliminar água e eletrólitos e sais. A principal causa de formação de pedra é o oxalato de cálcio. E a gente sabe que o cálcio, para diluir na urina, a gente precisa de 2 litros de urina. Para você ter 2 litros de urina, você tem que tomar aí uns 3 litros de água, tá? Quem já tem pedra. Tá. Porque 1 litro a gente perde pela transpiração e pela respiração. São as perdas insensíveis que a gente fala. Então, sim, tomar bastante água, ter uma urina bem diluída, diminui o risco de você formar pedra, com certeza. Perfeito. Ótimo. Mais uma. Manda Mais lá, uma Carolzinha. pergunta Lê pra agora, gente. da Cristiane Silva, do Rio de Janeiro. Ela diz, boa tarde. Durante uma esterectomia total, perdi o funcionamento do meu rim direito por conta de uma hidronefrose. Quais principais cuidados devo tomar com a alimentação? Vamos Traduz explicar pra o que gente que aí, é. Boa. Vai estar difícil Esse termo ler. tá bem Traduz aí, esse médico, né? trava-língua aí. Esterectomia é tirar o útero. Então, tirou todo o útero. Tá. O ureter, ele passa ali no caminho perto do útero. E pode ser que tenha sido pinçado, que a gente fala. Fechou o ureter por algum motivo, técnica da cirurgia. E aí, esse rim ficou sem conseguir drenar o xixi e ele dilatou. Mesma coisa da pedra, só que é uma obstrução por outra causa. Isso a gente chama de hidronefrose, é quando o rim aumenta de tamanho. E se isso acontece e não é resolvido, esse rim para de funcionar. Foi exatamente o que aconteceu com ela, tá? O que a gente vai fazer? Dá para viver com um rim só? Dá. Senão a gente não era doido de tirar o rim de alguém e dar para outro, Sim. né? Sim. Lógico que dá para viver, mas com cuidados, porque você não tem um backup. Então, você tem que cuidar muito bem desse seu rinzinho que ficou aí. A alimentação é importante, super importante. O que você vai evitar? Processados, industrializados. Pensa assim, tudo que desembala, você evita. Você vai comer tudo que descasca. Você vai comer uma comida de verdade. Então, você coma bastante frutas, verduras e legumes, que tem menos sódio, que tem quantidade de água, vitaminas. Você vai fazer não comer tanta proteína de origem animal. Faz um mesclado, come o bife, menor quantidade, come mais feijão, que é a proteína vegetal, né? Ou outros grãos. Tomar bastante água e ser feliz, gente. Eu acho que Dá felicidade pra é viver importante tranquilo, para né, tudo. doutora? Sim. Com Doutor, e esse rim certeza. parou de funcionar, ele continua dentro do nosso corpo ou precisa retirar de alguma forma? Se no caso dela, essa hidronefrose não está causando dor nem infecção, não tem por que submetê-la a uma cirurgia. Se ela tivesse dor, porque pode dar dor, ou tivesse infecção de repetição, aí a gente tem que tirar sim. Perfeito. Se ela estiver bem, melhor deixar assim. Mais uma perguntinha para a doutora, bora ver, manda lá. Roberto, não estou vendo a cidade aqui. Roberta Severo, Ponta Grossa, Paraná. Sou diabética e fiz transplante renal há 2 anos. Porém, minha diabetes começou a ficar muito alta. É normal? Obrigado, Roberta, pela pergunta. Sim, Roberta, pode acontecer. O diabetes é uma causa importantíssima de perda de função de renal, causa de transplante. E o que acontece é que o transplante não é uma cura da doença. O transplante é uma opção de tratamento à diálise que dá mais autonomia, mais qualidade de vida. Só que para esse rim não ser rejeitado, precisa tomar medicamentos que vão abaixar a imunidade dela. E aí um desses remédios, ele aumenta a glicemia, que é uma complicação, são os efeitos colaterais. Então, às vezes, nem era diabético e fica diabético pós-transplante. Hoje, o que é o ideal, né, do diabético? É fazer o transplante duplo, transplante rim e transplante pâncreas, que aí ele cura as 2 doenças. Tá, olha, super interessante isso aí. É. Muito legal mesmo, muito legal. Temos Mais mais perguntas. Vai lá, Carolzinha. Hernani Bernardes, ele pergunta, né? Minha filha nasceu com um rim um pouco menor que o outro. Ela fez controle por 14 anos e teve alguns episódios de infecção urinária. É importante voltar para o tratamento?
Obrigada pela doutora. pergunta, É comum Hernani. isso, doutora? Pode acontecer, que é no desenvolvimento ali do bebê, pode ser que um rim não desenvolva Uhum. tanto quanto o outro. E é interessante, até de curiosidade, rim e sistema reprodutor desenvolvem juntos. Então, às vezes a menina tem ali um rim pequeno e também vem com alteração de ovário, ou vem um útero diferente, sabe? Porque é na hora da formação mesmo do feto. E aí, assim, ela tá com o rim funcionando, ela precisa acompanhar sempre, pra gente não ter um susto daqui 15 anos chegar, que eu já vi muitos casos, que chega com falência renal. Então, sim, faça o acompanhamento, porque ela tem um rim único que tem que durar aí pelo menos uns 60, 70 anos, né? Sim. Boa. E, doutora, no caso dela, foi um rim que era maior do que o outro, né? E as pessoas que já nascem só com um rim? É a É a mesma coisa. mesma coisa, tem que ter a também mesma esse coisa, acompanhamento. exato. Tem gente que e aí nasce e só descobre a hora que faz um exame por outro motivo. Estou com um caso assim recente, essa semana veio. O rim não desenvolveu. E aí também um acompanhamento, porque tem um rim único, né? Olha só, interessante. Mais uma pergunta para a doutora, bora lá, manda lá. Da Celeste. Boa tarde, Santa Receita. Eu tenho lúpus e tive diagnóstico de dismorfismo eritrocitário. O que é? Boa, o que é, doutora? Mais Gente, aí, um. por Poxa, favor. podiam ter te explicado também, né, coitada? Dismorfismo eritrocitário não é um diagnóstico. O que acontece assim, o lúpus é uma das causas de doença renal. Existe a nefrite lúpica e ela tem vários graus de manifestação. Quando tem, o que acontece? Ela inflama ali o rim, né? Essa doença vai causar uma inflamação e começa a ter perda de sangue pela urina. Por quê? O rim, ele tem uma barreira de filtração. Se começa a perder sangue ou proteína pela urina, é porque essa barreira está danificada por algum motivo. E aí, o que a gente vai ver? Quando a gente vê sangue na urina, a gente vai fazer a avaliação de onde vem esse sangue. A gente pede esse exame, chama dismorfismo eritrocitário. Eritrócito é hemácia, né? E aí, é porque aquela hemácia passou por aquele negócio que estava machucadinho e ela fica diferente de uma hemácia que, por exemplo, se sangrou pela urina, pela bexiga. E aí dá o dismorfismo eritrocitário. Isso não é um diagnóstico, é uma coisa que a gente usa para ajudar a pensar. Esse sangramento é de origem renal. O que ela precisa ver é, assim, se tem perda de proteína, se tem alteração de função renal, avaliar com biópsia renal para ver qual grau que ela tem da nefrite lúpica, para ver qual tratamento vai ser usado, entendeu? Então, o dismorfismo não é diagnóstico. Tá. Isso, tem que fazer uma outra investigação ali. Ela tem uma lesão renal, provavelmente pelo lúpus. Agora precisa ver as outras coisas para pensar o que vai fazer em relação a isso. Perfeito. Tá bom? Bom, temos mais Mais uma uma. pergunta. Vamos ver. A Ana Maria, ela diz: boa tarde, sou transplantada há 40 anos, mas tenho perda de proteína. O que devo fazer? Nossa, Ana, Cada 40 Ana. anos de 40 transplante? anos, Eu olha nunca só. vi isso, gente. O máximo que eu vi foi 27 É? até Olha, hoje. Eu olha tenho só. 10 anos de nefrologia, não trabalho com Aham, transplante. sim, sim. Mas 40 é muito. E pode ser uma hiperfunção do rim mesmo, de tanto tempo que ele está hiperfuncionante. E a primeira coisa que acontece é perda de proteína, que ela tem que fazer, controlar bem a pressão. Os medicamentos que diminuem a perda de proteinúria, de proteína, que são as que a gente chama de antiproteinúricos, que hoje a gente tem 3 classes de remédio que pode ser usado. E avaliar com o médico do transplante se é alguma doença que também, eu não sei qual foi a causa do transplante, será que ela tinha alguma glomerulopatia que recidivou no rim transplantado? Isso precisa ser uma avaliação completa. Mas tem esses 3 medicamentos que a gente usa, né? A alimentação, diminui o consumo da proteína animal, fazer um meio a meio, proteína animal, proteína vegetal, tomar bastante água, controlar a pressão e avaliar melhor com o médico. Doutora, muito bom. Como sempre, a doutora explica de uma forma assim, tão tranquila, tão calma, e a gente consegue entender exatamente tudo. Não é, Exatamente, Carolzinha? muito claro, né? Muito uma que forma de bom. entender. Muito obrigado, doutora, Legal. demais. Você também de Obrigada. casa, ó. Imagina, Continue gente, mandando pergunta para a doutora, tá? Eu sei que tem mais, chegou mais, que ela volta. O ano tá só começando. Mesmo, É isso aí, continuar doutora. cuidando É da isso saúde, aí, não é, doutor? com Durante certeza. todo o E ano. vamos dar um recado, carnaval, gente, água, vai beber? Ah, boa. Bebe água, tá? Água, 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 não verdade. esquece, porque tá Importante muito isso. calor, muito álcool desidrata, muita água.
Posso mandar um beijo pro meu filhote? Por hoje? favor, filhote. favor. Beijão, se você estiver assistindo a mamãe, que ele deve estar, e ele adora. Como é o nome? Felipe. Felipe. Grande olha Felipe, só. beijo, Felipe. Beijo mandado, então. Obrigada, doutora. Vou passar os contatos aqui da doutora. Ó. Temos aqui o Instagram da doutora, @doutora Lilian Rosinha. Tem o WhatsApp dela, tá aí no ar também para vocês. Manda mensagem lá para ela que ela adora, tá? Adora ajudar vocês. E vocês também adoram ela. Ela gosta de vocês e a gente gosta dela. Doutora, muito obrigado.